Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação nesse domingo gostoso. Que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça sempre a você, a sua vida, a todos. Jesus traga no nosso lar nesse momento uma reflexão boa, um carinho muito grande, que nós possamos, dentro desse texto que é muito, muito interessante, fala bastante do lar, que nós possamos iluminar nossas vidas e aqueles que nos amam. Então vamos ouvir o que a Joana tem para nós nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva, diariamente, algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completado. Então, essa reflexão que a Joana nos propõe, ela vai muito dentro daquela vai dentro da nossa alma. Porque vamos falar sobre a vida. Quando nós nascemos, nós somos meio que programados. Não sei se vocês passam por isso, ou passaram, ou se compreendem isso. Nós somos meio que programados. Nós recebemos da nossa família que, para nós termos sucesso na vida, nós temos que ter um bom trabalho, nós temos que ter bons amigos, nós temos que ter uma boa situação social, nós temos que ter uma boa casa, nós temos que ter um veículo. Antigamente era um carro, né? Mas hoje é um veículo. Por que veículo? Porque no momento agora tem gente até desistindo de dirigir, tem gente que gosta mais de andar de aplicativo, mas tem esse veículo, tem um modo de se locomover. E a nossa família, ela se ambienta à sociedade, que a sociedade também nos meio que impõe isso, né? Mas impõe de que forma? Ela reforça essa ideia. E essa ideia, ela só começa a mudar de forma ou tomar uma outra forma quando nós começamos a ter as nossas experiências espirituais. Se a família, ela já inicia o ciclo dentro da espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, é qualquer ambiente que tenha a ideia de uma vida espiritual, de uma continuidade, de algo transcendente à matéria. Não pode ser espiritismo, catolicismo, os evangélicos, protestantismo no caso, né? Budismo, islamismo e N. Pode ser qualquer uma que transcenda a alma. Quando essa família nos introduz isso na infância,
eu não sei se vocês não notaram, raramente, não vou dizer raro, não, vou tirar aqui, mas eu não vejo muitos casos onde a pessoa, quando envelhece, essa experiência ela é algo mais pleno. Então, a evangelização na infância, ela é extremamente importante. Porém, além da importância da evangelização na infância, é uma ambientação num ambiente da espiritualidade. Não adianta levar a criança na igreja, não adianta levar a criança lá no centro, lá nas aulinhas evangélicas, e chegar dentro de casa, aquilo que foi ensinado lá não é praticado. De novo, vou aqui dar uma pausa, não é criticar ninguém, não é chamar a atenção de ninguém, de forma alguma, mas é explicar que aqueles breves momentos dentro de uma casa espiritual não são suficientes para que as ideias evangélicas, as ideias espirituais, elas prossigam ou prosperem ou floresçam na idade juvenil ou adulta. Inúmeros são os casos de filhos de líderes religiosos que, ao crescerem, debandam. Por quê? Os pais são uns na igreja e outros dentro de casa. Não é um ou dois, gente. Eu já tive a experiência com alguns. Já tive, inclusive, experiências com uns. Eu lembro de um que debandou e depois voltou porque se tornou a sua profissão de fé. Então, lembremos-nos sempre de que, vamos voltar para o texto, lembremos-nos sempre que a espiritualização nossa, dos nossos filhos, daqueles que nós amamos, ela é ampla e ela vem do exemplo. Por isso é que há casas, há lares, vamos colocar assim, em que não tem uma religião definida, não tem uma espiritualidade definida, e é um lar de pessoas muito elevadas. Por quê? Ali dentro, a espiritualização, vou colocar aqui a espiritualização, não em dogmas religiosos, não em bases religiosas, mas a espiritualização no que tange ao espírito, ou seja, é um lar de pessoas que buscam ter uma vida mais tranquila, mais calma, há um diálogo, há uma proposição. Então, vemos nessa posição que não é obrigatório ter-se uma religião, mas se torna fundamental ter-se uma evangelização. Aí vocês podem até falar assim, mas Dan, como é que a gente vai evangelizar sem ter uma religião? Olha, tem várias culturas que são culturas que eu digo espiritualistas, né, que levam a esse pensamento. Mas é muito difícil. Aí vamos voltar à programação. Nós fomos programados de uma forma. Chegou a hora dos nossos filhos. Nós, se não tivermos nenhum tipo de formação espiritual,
que nós vamos passar para os nossos filhos? Por isso que a religião se torna também um fator importante, não determinante, mas importante nessa formação dessas novas vidas. Mas, Dan, o texto não fala sobre isso. Não estamos falando sobre formação religiosa. O texto sucinta aí. Lembra que quando eu falei da proposição dessa reunião, que são reflexões, refletir, a gente pode pegar esse texto e trazer ele para um contexto. Eu posso pegar e corrompê-lo, posso fazer um monte de coisa. É uma reflexão. Mas vamos perceber que, olha a primeira frase. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. Se eu disser isso para vocês, tá tranquilo, não tá? Vocês já estão cansados, talvez, até de ouvir isso. Vocês sabem, estou incomodado, gente, minha roupa está meio torta. Vocês sabem que isso é uma verdade, ok. Mas até onde vai essa verdade? Por que eu comecei falando da formação, da espiritualidade quando em criança? Vocês já notaram quantas vezes nós vamos procurar uma espiritualidade quando nós passamos da juventude? Eu já fiz essa experiência. É quando tem um problema. Quando tem um problema. Mas qual o problema? De saúde, financeiro, emocional. Problemas, às vezes, até graves. Aí, o que acontece conosco? Vamos nós lá buscar aquilo que o mundo não tem para nos dar. Ali talvez nós encontremos um consolo, a solução de alguns problemas. Então voltemos à educação espiritual na infância. Quando nós levamos nossos filhos a um ambiente religioso, nós introduzimos a eles essa ideia que não só de pão vive o homem. Não devemos simplesmente esperar ali a satisfação do dia a dia, as questões da convivência diária. Convivência que eu digo material, né? Ali é introduzida a ideia de espiritualidade, de participação, de pertencimento, de amor, de carinho, de moralidade. São itens subjetivos, como eu falei, que às vezes não precisa desse ambiente espiritualizado, né? Desse ambiente religioso. Espiritualizado, não, esse ambiente religioso, que se a família for espiritualizada, o ambiente religioso ele apenas complementa. Não que seja ruim, não que seja desnecessário, mas ele simplesmente complementa. Mas, muitas vezes, não vou botar todas, não, muitas vezes a gente precisa desse ambiente religioso para desenvolver e despertar nossa moralidade, nossa espiritualidade. Então, não vamos abster disso. Mas, sempre tem o mais, né? Se você não executar o que você prega, vai se tornar o famoso discurso vazio. O discurso vazio, para a criança, que é aquele faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço,
a criança passa a entender esse discurso vazio no seu pé da letra. Ou seja, se ele não faz, eu não preciso fazer. Se ele fala em Deus lá na casa religiosa, aí dentro de casa ele não fala, para que eu preciso fazer? Eu já me deparei várias vezes com pessoas assim, meu filho, ele, criei dentro da igreja, fiz isso, fiz aquilo, mas não estou dizendo que todos os casos são assim. Óbvio que há casos onde o espírito reencarnante, ele decide outra coisa. Ok, não é aquele caminho dele. Mas há vários casos em que é o famoso faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E a criança, ela evolui, chega à sua adolescência e ali, quando ela começa a ter o seu livre-arbítrio, ela acha aquilo uma hipocrisia e descamba. Então é muito importante, primeiro, na hora de educar as crianças, que pensemos nisso. Segundo, que nós, agora eu vou falar com cada um, vou falar comigo, vou falar com vocês. Você acredita que não só de pão vive o homem? Você tem certeza no seu coração disso? Mas, Dan, calma aí, vamos lá. Se não só de pão, quer dizer que eu não preciso trabalhar? Opa! Olha só o início da frase. Não só de. Significa o quê? Não é só o pão, mas também você precisa do pão, da matéria, que é o pão, é a comida. Você precisa, e vamos, o pão no sentido simbólico. Você precisa da sua roupa, da sua casa, você precisa do seu dinheiro, você precisa do seu trabalho, você precisa da sua vida na matéria. Ela é importantíssima. Nunca abra mão dela. Mas também você precisa da sua vida espiritual, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a palavra das religiões? Voltamos àquele ponto que eu coloquei. A palavra de Deus é o quê? Jesus traduziu para nós: amai o vosso próximo como a mim mesmo. Uma família que não tenha uma determinada religião, mas que seja espiritualizada, ou seja, existe o amor dentro da família, existe o respeito, o carinho, existe tudo. Ela está vivendo da palavra de Deus. Não da palavra de Deus dita pelos homens, mas da essência divina. Mas Dan, você está dentro de uma reunião espírita, você está falando sobre o espiritismo, eu estou falando para nós não julgarmos, para nós evitarmos cair na mesma vala comum onde alguns de nossos irmãos de outras religiões caem. De achar que a sua religião é a mais importante, ou que a religião se sobrepõe a tudo. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Não obrigatoriamente nessa mesma ordem. Você pode amar a si, depois amar a Deus. Não, mas aí seria vaidade. Depende da quantidade. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas se eu não me amar, Deus está dentro de mim. O que Jesus falou? Vós sois deuses.
Não vou botar Deus abaixo das minhas vontades, mas eu vou amar a Deus assim como eu me amo. Então, Deus não está acima e nem abaixo. Deus está junto. Amo a Deus como eu me amo. Amai o vosso próximo como eu vos amei, disse Jesus. Então, para nós é importante esse entendimento. Eu estou assim sendo bastante superficial, tá? É lógico que isso aqui, se fôssemos esmiuçar, não funcionaria tão bem assim. Mas vamos entender grosseiramente dessa forma. Eu sei que às vezes parece meio desconexo o que eu estou falando, meio contraditório, mas lembre-se que é também num sentido bem contemplativo, tá? Não peguem também como se diz, a letra fria. É importantíssimo a sua vida. É importantíssimo a sua convivência com o próximo. É importantíssimo o seu trabalho. É importantíssimo as suas roupas. É importantíssimo até a posição que você se encontra na sociedade. Porque se você estiver num ápice ou numa parte social mais alta, quer dizer que você tem capacidade de ajudar mais gente. Ah, mas se eu estiver na parte mais baixa, você tem a oportunidade ainda de ajudar mais gente. Nós vamos ajudar, ou vamos fornecer ajuda, seja ela em dinheiro ou incentivo, ou através do nosso trabalho. Não importa. Ajudar o próximo em todos os sentidos. Então, procura sempre trazer Deus para dentro de casa. Não seja religioso ou não seja espiritualista só lá dentro da sua casa religiosa, da sua casa espiritual. Falo isso porque alguns irmãos de outras religiões, de vez em quando, ouvem também aqui essas reflexões. Então, vale para qualquer um. O que é dito aqui para nós espíritas, vale para qualquer pessoa. Saiba ter dentro da sua vida o tempo para a matéria e o tempo para Deus. Mas não restrinja o tempo para Deus só naquele momento que você está lá dentro da casa religiosa. Traga Deus para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Era um dos princípios, né, que eu, desde que assumi essa minha missão, essa minha função, é trazer como eu trouxe em um determinado momento da vida. Eu vivia assim, dessa forma que eu falei. Quando eu enfrentei problemas sérios em que o mundo não tinha resposta, aonde eu fui encontrar? Estou trazendo para vocês uma experiência viva. E eu aprendi que se durante o dia eu conviver só com a matéria, ao chegar de noite eu não tenho condição de viver com o espírito. Então eu tenho que durante o dia fazer conforme o Cristo nos ensinou. Ser bondoso, ser gentil, ser caridoso, ter compaixão, perdoar, compreender. Esse exercício de, ok, eu sei que vocês vão falar, isso aí não dá, tá? É muito difícil. Muito e muito difícil. Não é para qualquer um. Já vai que mas é algo que é igual à leitura. Nós só vamos aprender a ler se nós nos esforçarmos, se nós formos buscar, se nós formos entender. Então,
ter essas aptidões, elas não caem em nós, mas sim nós as conquistamos. Eu não acho ela numa prateleira de supermercado. Eu não acho ela jogada na rua. Eu tenho que conquistar dia a dia. E eu tenho que, aliás, perdão, eu ia falar, a palavra conquistar significa também praticar. Não adianta eu estudar muito, não é que não adianta, não é efetivo. Quando a gente fala não adianta é porque é descartável, mas não é efetivo. Você não consegue conquistar somente estudando. Praticando, você realmente conquista. O estudar, lembra que eu falei agora há pouco? Não precisa um lar ser religioso para que ele esteja em comunhão com Deus. Não é verdade? Mas calma aí. Não, você falou que tem que estudar. Tem que estudar porque estudando nós compreendemos o porquê nós temos que fazer. Se você já faz, se você já é uma pessoa caridosa, bondosa, gentil, amorosa, se você é uma pessoa que perdoa, que ama, se você é uma pessoa que é capaz de abrir mão de você pelo seu próximo, se você é uma pessoa que entende a humanidade como um todo, se você é uma pessoa que não tem raiva, não tem mágoa, posso parar? Aí você não precisa de religião. Você não precisa de uma religião, não. Religiosidade. Se eu falar religião, você vai ficar circunscrito. Mas você não vai precisar de uma religiosidade, você não vai precisar de um espiritualismo. Porque você já está espiritualizado. Entenderam por que nós precisamos? Porque é necessário irmos a uma casa espírita para estudarmos. Não é só para tomar um passe, não é só para fazer lá uma desobsessão. Não adianta ir lá na igreja católica, evangélica, nos templos budistas. Não adianta ir lá, sentar, ouvir e ir embora. Precisamos praticar. Jesus escreveu alguma coisa? Não. Ele ensinou para que a tradição fosse perpetuada para todos nós. Lembre-se, a comida que nós comemos, a roupa que nós usamos, o celular que você está vendo, a sua televisão, tudo isso é passageiro. Tudo isso, quando chegar lá na frente, que nossos olhinhos se fecharem e nós retornarmos ao mundo espiritual, tudo isso fica para trás. Tudo isso fica para trás. O que nós vamos levar? Essa experiência que você está vivendo nesse momento. Essa iluminação que você está recebendo. Não é porque eu estou falando, não. Porque enquanto você está ouvindo, enquanto você, na sua mente, essas palavras encontram algum tipo de significado, os bons espíritos, a sua vibração, o ambiente em que você está envolvido está sendo transformado e você está sentindo coisas novas, vivendo coisas novas. E essas coisas novas provocam novas reações. Às vezes desconhecida, a gente erra e bate a cabeça e volta, mas são coisas novas. Então, não só de pão vive o homem. Ou seja, vamos resumir, não só da nossa matéria, nosso dia, das nossas necessidades que nós vivemos. E são muito importantes para nós, como pessoas, como indivíduo. Porque na hora que a fome bater na porta, na hora que a dor entrar pela janela, na hora que
problema invadir a nossa vida, a primeira coisa a pular fora do barco é a nossa tranquilidade, a nossa razão. Nossa fé, que já é meio vacilante, ela, fica mola. Perdemos a fé, perdemos o eixo, perdemos a possibilidade de olhar aquela situação de um modo diferente. Então, cuide da sua vida, cuida da sua situação na matéria, seja relacionamentos pessoais, seja relacionamentos familiares, seja questão financeira, seja questão de profissional, me fugiu a palavra. A questão profissional, seja muito cauteloso, muito cuidadoso e muito justo e honesto com essas relações materiais. Seja íntegro, seja ético e seja moral, que moral já está conectado no íntegro, mas seja moral com todas essas questões da matéria. Insira na sua vida a questão moral, que a questão moral é a questão que vem do Espírito. Insira na sua vida, em todos os momentos, onde você estiver, os ensinos de Jesus. De amar, de compreender, de respeitar, de tolerar, de calar, de seguir em frente, de se deter e ajudar. Saiba o momento que você tem que ajudar, o momento que você não pode ajudar. Então traga para dentro do seu cotidiano, da sua vida, do seu momento, as questões espirituais. E aí sim nós vamos viver uma vida plena na matéria, plena, com tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos dos sabores da vida e dos dissabores. Nós precisamos da saúde, assim também nós precisamos da doença. Nós precisamos de todas as experiências possíveis para podermos atingir a perfeição. E, começando a semana, vamos desejar que venha repleta e completa de novas experiências, de alegrias, de compreensão e de entendimento. Que possamos, nesse momento, entender que é tão bom, é tão alegre, é tão feliz sermos olhados por esses seres espirituais e quão bom eles nos querem quando... Eles nos querem de qualquer modo, mas é tão bom quando nós estamos junto deles, andando lado a lado. Eles ficam ainda mais felizes. Que a sua semana seja repleta de muita paz, de muita esperança, de muita luz, e que estejamos todos juntos nessa caminhada e continuemos sempre todos juntos orando e praticando tudo aquilo que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia, o nosso próximo. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Jesus, Mestre querido, obrigado por essa semana que passou. Obrigado por essa semana que se inicia. Ah, Senhor, quão bom é a sua bondade para conosco, quão alegre é estarmos a seu lado. Ser conosco nessa nova jornada, dessa semana maravilhosa. Nos ilumine, nos abençoe, nos fortifique, para que tudo isso que nós estamos vivendo seja pleno e agradável aos vossos olhos. Aqui nos entregamos, Senhor, de joelhos a Ti. Cumpra-se em nós a vossa vontade. Cumpra-se em nós o seu amor. Que seja uma semana de muita paz, de muita luz,
de muita inspiração, de muita fé, de muita esperança para todos nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos, hoje e sempre. Um grande abraço, uma semana maravilhosa a todos, um carinho especial para todos. Que assim seja e graças a Deus.